Prontinho, estamos ao vivo, pessoal. Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. O presidente Moacir está com a câmera desligada, eu acho. Ali, agora foi. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês que estão aí representando suas administradoras, a Nara representando a Sossíndicos, e o senhor Moacir aí representando o Secov, que é tão importante no nosso segmento, né? Até o assunto que nós vamos falar hoje, a importância de todos vocês como um todo para isso. O meu nome é Shirley, alguns eu não conhecia aqui, mas agora estamos nos conhecendo, que possamos, né, futuramente nos conhecer melhor. Acredito que estamos aqui hoje todos por um propósito em comum, que é melhorar a vida nos condomínios, né? E a revista veio com essa ideia de harmonizar a vida condominial, desde o síndico até o morador, né? Então é isso aí, pessoal. Vou passar a fala aí para a Mauri, nossa embaixadora, entusiasta do segmento. Ela vai mediar a live aí com todos vocês. Uma boa live para todos aí. Um abraço. Obrigada, Shirley. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde a todos os convidados, né? E a todos que estão nos assistindo aí pelo canal do YouTube. É uma satisfação imensa reunir o Secov, a Sossíndicos e as administradoras. Como diz a Shirley, né? Como entusiasta aí do nosso segmento e que vinha a fundar a Associação de Síndicos do Rio Grande do Sul, né? Em função desse meu amor pela área condominial e também com as pessoas que, na época, foram os sócios fundadores, alguns seguem até hoje, né? E hoje temos aí a honra da continuidade da Sossíndicos com a Nara Regina, que é a atual presidente, que muito me honra. O nosso querido Dr. Moacir, presidente do Secov, que é uma satisfação imensa. Ontem mesmo fiz uma live no meu Instagram e com muita satisfação eu falei para o pessoal que estava assistindo que disseram que tem Secov no estado, né, deles lá, que não são atuantes. Eu digo, bom, aqui no Rio Grande do Sul, o nosso Secov é atuante, né? Tem uma satisfação muito grande. E a minha gratidão às administradoras de condomínio, né, que auxiliam tanto a vida de nós síndicos. Eu estou aí nesse segmento há 34 anos. Eu sempre digo que eu sou cria de administradora, né? Já passei por 3 administradoras de condomínio, também com muito orgulho, onde aprendi muito. E vamos dar aí seguimento, e aí eu vou pedir para a Shirley que coloque aí o Dr. Moacir para se apresentar, falar sobre o Secov. Vamos deixar ele na tela principal. Boa tarde, Dr. Moacir. Está sem áudio, doutor. Tá bem. Vamos aguardar um minutinho, restabelecer ali o áudio do nosso presidente do Secov.
Bom, pessoal, para quem não sabe, né, o Secov RS é entidade patronal que atua representando as empresas do setor imobiliário e os condomínios. Porque tem pessoas que desconhecem, né, o que é o Secov. Então, é bom a gente já esclarecer, enquanto o nosso presidente aí, seu Moacir, restabelece Oi, pessoal, estamos ouvindo? o Acho áudio. sim, agora foi. Agora Sim, foi? só não tem Ok. imagem. Tudo bem? Boa tarde, doutor Moacir. Boa tarde a todos. Desculpem o problema aqui, só tem que levantar um pouco aqui o volume, senão não escuto. Só um instantinho mais. Alô. É esse aqui, ó. Oi. Não, peraí um pouquinho, eu tenho que aumentar um pouco o volume do que eu ouço também, né? Senão não vai. Vou aumentar aí, senhora. E, Prontinho, pessoal. atenção, alguém fala um pouquinho para ver se eu escuto direito. Como vai nosso presidente, Moacir Schuster? Não sei se pronunciei correto o seu nome. Não, tá certo, sim, muito obrigado. Certo? Tá certo, muito É obrigado. uma honra Eu tirei o tê-lo na nossa live. A honra é minha ser convidado e com tão qualificada companhia aí. Mas estou integrado aqui à nossa reunião e não sei, a palavra é minha agora, é isso? Eu gostaria que o senhor se apresentasse, né, e falasse sobre a atuação do Secov no segmento condominial. Eu há pouco falei, né, que tem pessoas que não sabem qual a atividade do Secov. Perfeito. O Secov é o Sindicato das Imobiliárias e Condomínios. E ele foi criado no sentido de representar essas categorias. E, hoje em dia, como todos devem saber, há necessidade de uma defesa de cada categoria. Por quê? Porque, vejam assim, por exemplo, a quantidade de leis que são produzidas, tanto lá no Congresso Nacional, quanto na Assembleia Legislativa e quanto nas câmaras de vereadores. Só aí justificaria a existência de um sindicato que pudesse representar a categoria. Vejam, por exemplo, o condomínio. O condomínio, nós temos dezenas de projetos só lá em cima, lá em Brasília, querendo interferir no condomínio. E a grande maioria é criando responsabilidades e criando ônus para os condomínios. Imaginem que... Onde é que está o que eu tinha... Aqui, ó. Aqui, ó. São tantos os projetos que a gente não tem como decorar todos eles. Mas vocês imaginem, o nosso jurídico, ele selecionou 9 projetos de lei que estão andando lá no Congresso Nacional e que estão querendo, que está tramitando lá, e a gente tem que agir contrariamente na maioria deles. Por exemplo, um projeto, que é lá do ano passado, quer trocar o jeito, quer obrigar os condomínios a mudar a maneira de ratear as despesas do condomínio, e tornando isso por número de unidades, e não pela área
de cada um, o percentual, né? Uhum. E, por exemplo, os condomínios que têm outro projeto, um condomínio que tem academia, ele tem que ter responsável técnico, e etc, etc. Quer dizer, o sujeito, sei lá, chegou às 10 da noite e quer descer lá na coisa, ele não pode, ele precisa de alguém lá para estar cuidando dele. Tem um outro projeto que proíbe procurações nas assembleias. Tem um outro projeto que obriga os condomínios a denunciar quem estiver, a seu critério, que estiver maltratando animais. Se o animal estiver reclamando que está sendo lavado, vai dar problema. Tem um outro que é muito pior, esse nós estamos brigando há anos, que lá de vez em quando volta, que é querendo que o condomínio tenha uma personalidade jurídica. Isso falando, mas o condomínio já tem CGC? Sim, o condomínio tem CGC. Agora, ele sendo pessoa jurídica, ele passa a ter uma contabilidade, ele vai passar a pagar impostos pela entidade e vai ter que ter todas outras obrigações que ainda não tem, porque ele já tem um monte delas. Então, a gente está tentando... A gente já conseguiu que, pelo menos, fizesse uma emenda dizendo que o condomínio que quiser, ou seja, passa a ser facultativo, que ele é ou não pessoa jurídica. Mas, pelo menos, é facultativo. Os que quiserem vão ser, e os que quiserem vão ter que assumir isso, né? Bom, sim. Tem um outro projeto, eu estou falando rapidamente aqui para não tomar tempo, que pode ser, isso até é polêmico, mas dá para aceitar, ou seja, que as reuniões de condomínio possam ser em assembleias virtuais, né? Tem um outro que é polêmico também, que proíbe locação, venda e tal, a venda de vagas de garagem a pessoas que não sejam condôminas das residências, etc. E assim por diante. Tem muitos outros que a gente está atacando. Mas não é só isso. Só isso já justificaria todo um trabalho que a gente faz aqui, o nosso Secov e outros Secovs. Mas, de qualquer forma, ao longo dos anos, a função, digamos, o funcionamento do condomínio está a exigir não só na própria gestão do condomínio, não só na gestão de quem faz a parte das imobiliárias, que é o caso aí da parte toda escritural, de assessoria quanto a leis e etc. E, além de tudo, nós temos as questões técnicas, onde o condomínio passou a ter uma porção de equipamentos que passam a ter necessidade de um controle muito bem. Começa lá em cima pela caixa d'água e vem vindo. É elevador, é minuteria, é o jardim, etc, etc. Então, nós já há alguns anos tinha se feito um levantamento, e alguém fez um levantamento dizendo que o condomínio tinha 117 procedimentos, agora tem mais, certamente, 117 procedimentos. Então, há necessidade hoje de que o síndico seja realmente muito atento e muito preparado, porque se isso não for assim, o condomínio poderá ficar para trás. Digo isso de cadeira, porque frequentemente nós temos consultas ao nosso jurídico, onde perguntam assim: escuta, a minha imobiliária está querendo reter impostos municipais aqui para recolher depois para a prefeitura, mas eu perguntei para a imobiliária tal, e eles dizem que se o síndico não quer, eles não retêm. Bom, isso está correndo um risco fiscal, entendeu? Então, há necessidade
de que a imobiliária seja realmente preparada. Aí entramos num outro problema, que é a questão dos honorários. Aquele condomínio que decide a sua administradora ou qualquer outro serviço meramente pelo preço, está sujeito a se incomodar. Não que quem faz mais barato não seja bom, mas é preciso que saibam o quanto essa empresa vai fazer. E essa necessidade de estar atualizado com relação à lei, com relação à manutenção de equipamentos, com relação à relação com condôminos, etc., etc., tudo isso vem sendo cuidado pela representação, ou seja, o Secov tem feito um trabalho, ao longo dos anos, mostrando a necessidade de que tudo isso seja observado. É importantíssimo isso, porque lá, de vez em quando, tem uma modificação legal e a gente precisa avisar. Então, a gente avisa para todo mundo, dizendo, olha, mudou isso, mudou aquilo, etc. Porque quem não estiver sendo bem, não tendo uma boa gestão pelo síndico, e não tiver uma boa imobiliária com apoio, está sujeito a sanções. Alguém diz, mas é muito difícil que o condomínio seja fiscalizado, não sei. Vai chegar lá, sim, senhor. Por quê? Porque, especialmente, a Receita Federal ela tem supercomputadores e, aos poucos, eles estão se aproximando. E aquele condomínio que não estiver recolhendo impostos adequadamente e que não estiver sob o guarda-chuva de uma boa imobiliária, está sujeito às sanções. E digo para vocês, quando a gente começa com multas e coisa, é complicado e é oneroso. Por tudo isso, e não querendo me alongar, eu queria dizer que a quantidade de procedimentos que um condomínio demanda é tamanha que é quase impossível para um síndico fazer aquilo sozinho. Porque sempre tem aquele que diz, não, mas isso aí eu tenho um caderno lá, e boto minha despesa, boto minha receita e está pronto. Não está pronto. Não está pronto, porque hoje em dia começa com a relação do síndico com o seu condômino. Ele tem a obrigação de prestar contas para o condômino, porque ele gere despesas e patrimônio de terceiro. Bom, só aí já tem um demonstrativo a fazer. Não é? E muito mais coisas. De modo que eu poderia listar para vocês aqui a enorme quantidade de coisas que tem um condomínio para fazer e que é necessário que as imobiliárias ajudem nesse sentido. Eu diria, pois, eu conheço um condomínio aqui em Porto Alegre que tem um escritório, parece que tem 5, 6 pessoas trabalhando. Bom, eles têm um escritório pronto, lá eles fazem de tudo. Tudo bem, não vou entrar no mérito se eles fazem tudo que tem que fazer, não sei. Mas a grande maioria dos condomínios que eu conheço tem essa necessidade. E, infelizmente, às vezes eu pergunto para alguém, daí, vocês estão satisfeitos com o andamento das coisas, etc. A minha imobiliária me cobra lá nos condôminos, etc. Eu acho que está tudo bem, Quer dizer, esse tipo de situação, ele deve acender uma luzinha amarela, se não vermelha, porque não é possível que um condomínio simplesmente leve isso na flauta, porque não é possível. A questão das sanções que podem surgir para o condomínio são muito grandes. E, para finalizar a minha primeira intervenção aqui, viu, dona Maura, e mais uma vez reiterando o meu agradecimento pelo convite, eu queria dizer que eu percebo
em muitas imobiliárias um trabalho maravilhoso. E eu posso avaliar isso de fora pelo fato de que elas estão sempre acompanhando, elas estão acompanhando os cursos, elas estão fazendo consulta quando tem dúvidas, etc. E eu quero dizer para vocês que eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, as imobiliárias têm um bom trabalho, No entanto, quando alguém chega no balcão das imobiliárias e diz, olha, aquela imobiliária lá me faz por 30% menos. Então, vou dizer o que um advogado me disse um dia desse, claro, se o senhor quer 30% de desconto, não tem problema, eu vou lhe dar 30% menos no meu serviço. Sim, aí a pergunta é, eu tenho condições de receber menos que 30% do trabalho que tem que ter um advogado, um médico, etc.? Não, né? Aí esses dias me disseram, aquele médico cobra R$700 por consulta, e tem quem consulte. Por que será? Não é mesmo? Então, mas as imobiliárias não chegaram a esse extremo. Os honorários das imobiliárias são razoáveis e estão dentro daquilo que eles têm o seu gasto, porque o maior gasto na imobiliária é a parte de pessoal, de mão de obra, etc. e tal, para poder atender a todos. E, de outro lado, já está em voga, e devido justamente ao nível de consciência que passam a ter os condomínios, eles estão contratando síndicos chamados profissionais, que eu entendo que não é muito próprio, mas é síndico externo, mas é a mesma coisa, onde o síndico externo, por trabalhar nessa área, ele também se informa, está mais próximo das informações, e, além disso, ele está diariamente colhendo experiências desse prédio, e do outro prédio, e do outro prédio. Isso faz com que ele tenha uma atuação um pouco mais vívida dentro do condomínio. Dito isso, dona Maureen, eu, à guisa de apresentação do Secov, eu me cingi a isso, porque se me derem corda, eu falo 3 horas sem parar. Pois então, seu Moacir, eu sei da importância, né, do Secov, do estudo de todos esses projetos de lei, até para dar suporte, né, aos síndicos, por vezes administradoras, e também, o senhor esqueceu de falar, mas eu vou ressaltar aqui as inúmeras palestras que o Secov já promoveu, agora, claro, em tempos de pandemia, né, deu uma cessada, mas é um trabalho muito bom, né, que vem aí a somar e auxiliar realmente a gestão dos condomínios. E realmente hoje não cabe mais, né? Como o senhor disse, antigamente trazia lá num bloco de anotações as despesas do condomínio, a antiga autogestão, né? Como é conhecido, hoje já não cabe diante de tanta coisas novas, legislação tributária que está cada vez mais complexa, todos os recolhimentos que são obrigatórios, né? Todas as obrigações fiscais que um condomínio tem. Então, realmente, tem que ter um cuidado, né? O síndico, ao contratar uma administradora, que esteja preparada, que esteja sempre se atualizando, né? E para poder assessorar aí na gestão de cada síndico, de cada condomínio, para melhorar e não caírem em fria, né?
porque onde deixar de fazer um recolhimento, tem o e-social aí, os projetos de lei agora também, a obrigatoriedade do síndico em fazer denúncia contra a violência doméstica, né, seja contra criança, idosos ou a mulher. Então, é uma série de compromissos e responsabilidades que necessita de um bom assessoramento. Eu agradeço imensamente a sua participação, o senhor pode ficar conosco e contribuir aí ao longo do nosso debate. Eu vou pedir que a Nara, né, se apresente aí e fale um pouco do papel das Sossíndicos, né, no nosso segmento. Pode falar, Nara. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Nara, Boa tarde. Está me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo agora? Tá. Uma boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui com vocês. É um privilégio estar ouvindo o Dr. Moacir nessa aula que ele nos deu, né, de gestão de condomínios. A Sossíndico vem como um braço, digamos assim, eu acredito, do Secov, porque a missão da Sossíndicos é a qualificação e a valorização do síndico, porque, como o Dr. Moacir mesmo falou, a importância da qualificação do síndico. Eu acho, sempre eu bato isso muito na tecla, que independente da administradora, independente se ele é externo, independente se ele é interno, o síndico ele é o representante legal. Ele tem que saber comandar o navio, ele tem que ter a qualificação necessária. Cada vez mais existe uma exigência a nível tributário, a nível de mercado, a nível de umas exigências legais que o síndico tem que ter o conhecimento exatamente porque ele poder cobrar da sua administradora. No mercado existe uma grande confusão entre a responsabilidade do síndico e a responsabilidade da administradora. E isso é muito importante. O síndico, ele representa o condomínio. Ele responde civil e criminalmente pelas ações tomadas no e pelas decisões. Tá? Ele tem que se qualificar, eles têm que estar sempre atento. E sim, ele procurando uma boa administração, que vai ser o braço direito dele, que vai seguir a Interessante isso. Isso pelo YouTube. A Nara, caiu o sinal, conexão. Eu acho que caiu porque ela estava falando aqui comigo antes, ela tinha tentado se conectar por outro dispositivo. Vamos aguardar aí um minutinho para nossa presidente da Associação de Síndicos do Rio Grande do Sul, síndicos e subsíndicos, né, que vem a somar e contribuir aí para melhorar com o conhecimento, né, e com cursos. Acho que ela já está conseguindo. Bom, Olá, Nara! De volta Caiu. lá. Não, eu estava falando, então, da importância qualificação do síndico, né? Até exatamente para ele cobrar as ações das administradoras. Graças a Deus, aqui no mercado do Rio Grande do Sul, nós temos excelentes administradoras preparadas, que a gente consegue. Como é que tu sabe que uma administradora está preparada, que realmente é uma boa parceira?
que aconteceu na pandemia? Aquelas que estavam atentas ao acontecimento, que deram um pronto atendimento, deram todo o apoio para o síndico nesse momento que foi tão difícil, fazer as assembleias virtuais que ninguém tinha falado, as emissões do boleto. Então, assim, as empresas que estão preparadas, elas estavam do lado dos síndicos e elas se sobressaíram no mercado. E essas administradoras, sim, elas têm peso, elas têm competência e realmente elas têm o seu preço, e não é preço, elas têm o seu valor. Como diz a nossa grande amiga lá de Santa Catarina, a doutora Tássia, não existe amor grátis. Então, gente, não procurem valor, não procurem preço, não pense que o melhor preço é o que vai dar serviço. Não, procurem empresas que tenham nome, que tenham referências, conversem, busquem o patrimônio, busquem recomendações. Existe uma série de empresas corretas, como nós estamos aqui com excelentes administradoras, e é um orgulho muito grande para mim, que passei agora no último ano lá em Santa Catarina e tive uma experiência bem diferente, e eu vejo como nós estamos na frente de ter administradoras parceiras sendo o braço direito do síndico, ou até mais, sendo os responsáveis pelos condomínios, tomando uma posição que não deveria ser delas, mas pela qualidade que nós temos nas administradoras aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa possibilidade de elas ensinarem os síndicos, ajudarem os síndicos. Eu acho que esse é o nosso primeiro recado, e a Sossíndicos está aí exatamente para isso, para ajudar na qualificação do síndico, através de cursos, palestras e workshops, e é isso que a gente quer, é melhorar a gestão condominial e que as pessoas tenham realmente a consciência da diferença entre a responsabilidade do síndico e a responsabilidade da administradora. Isso é o mais importante. Acho que é o recado que tem mais peso para as pessoas entendam. Obrigada, Maureen. Eu que agradeço. Tenho certeza que muitos, não só síndicos, claro que o síndico conhecido como síndico profissional, né, aquele PJ, que é uma pessoa que se dedica exclusivamente para esse trabalho, que não tem outra atividade, que é uma pessoa que até então é para se qualificar, né? Porque ele vai desempenhar só essa função, não é que como síndico morador, que tem normalmente uma atividade, né, que é o seu trabalho, e em alguns momentos lá atua, né, conforme o seu horário permite, né, a gestão do seu condomínio. Então, essa é a diferença do síndico externo, né? Ele tem obrigação de estar constantemente se atualizando. E para o síndico morador, uma recomendação: que se mantenha uma boa administradora e procure se informar antes de tomar qualquer decisão, para não correr o risco, né, de perder o seu patrimônio. Gente, nós conseguimos ter, deixa eu ver, 6 pessoas na tela. Nós vamos dar sequência, então. Eu gostaria de chamar o senhor Jaime Machado, da administradora Aliança, administradora de condomínios, para falar sobre esse trabalho, né, de tamanha importância que é o trabalho de uma administradora.
Bom, boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui, trocar essa ideia, a gente poder estar conversando. Acho que ações como essa, Dr. Moacir, nós devemos implementar, porque eu vejo muitas vezes a gente muito distante, somos todos muito competitivos, mas eu acho que existem alguns pontos comuns que devem nos unir sempre, porque muitas vezes a gente fica muito separado, muito, sabe? Por exemplo, à mercê de um PROCON, né, doutor? Como o senhor sabe, que nós já conversamos, os PROCON são muito fortes em cima da gente, tem ações já nesse sentido. Mas eu gostaria de complementar a fala do doutor Moacir, basicamente em 2 aspectos. Eu até comentei ontem naquele grupo que a gente fez, né, para a live, né, Maureen? A questão, eu dividiria em 2 momentos bem importantes que a gente está passando, é o antes e depois da pandemia, né? Muitas empresas tiveram que se reinventar, muitas empresas tiveram que fazer fortes investimentos em tecnologia para poder se adequar, né? E muitas estão se adequando. Mas o que eu gostaria só de complementar é que eu vejo muito mesmo, as administradoras exercendo um papel de fiscal do Estado, quer fiscal da União, quer fiscal do próprio Estado, né, o Estado do Rio Grande do Sul e o município. Cada vez mais, né, eles nos imputam, digamos assim, rotinas de trabalho que a gente, lá no contrato por exemplo, num contrato de 3 anos atrás, com um condomínio X ou Y, nós não poderíamos prever uma LGPD, por exemplo, que a gente vai ter que começar a se adequar, querendo ou não, a ela, né? E depois, com o tempo, os condomínios vêm e dizem para a gente: vocês estão cobrando taxinha. Não se trata de cobrar taxinha, falando um pouquinho de honorários, tá, doutor? Não se trata de cobrar taxinha. Se trata de realinhar um desequilíbrio contratual que houve lá na origem, e quando nós fizemos um contrato com o condomínio A, B ou C, não tinha previsão nenhuma que nós deveríamos fazer isso. Eu entendo que não é nem culpa nossa, nem culpa do condomínio. Por isso que eu entendo que é um realinhamento que a gente tem que ter. Vamos lá, só para citar alguns nomes, e não quero ser muito prolixo, tá? E vou tentar não repetir, né, o que já foi comentado. Vamos lá, a questão da RENF, a questão que impacta no financeiro, a questão do E-Social que foi colocado. Agora, por último, até o nome é complicado de dizer, me ajudem, DCTF Web, que cruza tudo isso aí e dá de mão beijada síndico, administrador e condomínio para o fisco. Então, eu acho que muitas vezes o nosso síndico, né, principalmente o síndico que é condômino, ele não entende essa situação, ele não entende essa nossa realidade, ele não entende essas demandas novas que estão sendo imputadas para a gente. Sem falar de home, né, que dificulta o nosso atendimento, porque não para quem está acostumado. Nós aqui, de uma forma ou outra, já é natural esses tipos de reuniões, a gente faz N reuniões por dia nessa modalidade, né? Mas tem a Dona Maria, com todo respeito para a Dona Maria, que tem sérias dificuldades em lidar com reuniões com esse formato, né? A própria questão das assembleias, né? Vamos lá, as virtuais. Então, eu acho que isso impactou muito a realidade das administradoras, mudou. Acho que muita coisa dessas mudanças vieram para ficar, muitas delas. Está começando agora, talvez vocês compartilhem comigo esse entendimento ou não, com muita força a questão de volta das assembleias presenciais. E aqui na empresa a gente está tentando manter uma conquista, porque voltar a assembleias presenciais, por um lado, né, é botar tudo, não vou dizer no lixo, né, porque seria uma força de expressão muito forte, mas deixar de lado toda uma bagagem que a gente foi obrigado a construir, a se adequar, a desenvolver, a investir, né, que está indo na contramão de tudo. E um exemplo que eu costumo dizer nas assembleias de condomínio que eu vou, eu comparo muito até pela minha origem, né, o doutor sabe que eu sou advogado de formação e de carreira, né, doutor Moacir? Agora que eu estou me aposentando, só virando administrador, mas o que eu vou lhe dizer no que diz respeito? O judiciário está aí, né, pessoal? O processo eletrônico, não se vê papel, e a gente tenta passar isso para os condôminos, mas é difícil. É difícil
Eles querem o papel, eles querem a gente oferece uma pasta digital para eles. Não, eu quero impressa. Vai lá, imprime e traz aqui para mim no envelope com motoboy, etc, etc. Então, eu diria que muito do nosso dia a dia, além de tudo que foi colocado, né, pela Nara, pela Maureen, pelo senhor com muita propriedade, a gente soma tudo isso ainda, toda essa mudança que está sendo imposta para nós, né? A gente não tem que querer fazer ou fazer. É mais ou menos por aí, Maureen. Bom, eu como síndica, né, vou aproveitar o gancho e dizer que se tem coisa que a pandemia foi positiva, foi a possibilidade da realização de assembleias virtuais. Gente, eu fiz muita assembleia. Eu fiz cursos de assembleia virtual. E tenho conseguido, assim, incutir na cabeça, né, dos meus condôminos da importância da assembleia virtual em relação ao quórum, porque as assembleias presenciais sempre tiveram carência de quórum. E, por incrível que pareça, as virtuais, eu não sei se é porque é novidade, né? Agora já nem tanto, mas teve um índice bem grande de participação dos condôminos. Então, pessoas que nem estavam na cidade, né, porque tiveram que se retirar para realmente se isolar por problemas de saúde e tal, e conseguiam participar, né, das assembleias de condomínio. Mas, realmente, isso tudo demanda estrutura, né, uma série de coisas, preparar os consultores, isso tudo é investimento. Mas eu creio que não deve ficar só durante a pandemia. Acho que as assembleias virtuais vieram para ficar de vez. Como diz, vou fazer todo o meu esforço para que isso siga. Doutor Jaime, mais alguma observação? Não, por favor, eu quero ouvir as demais agora. Por favor, estou curioso. Eu vou chamar, então, a Cristiane Olson, da Guarida Imóveis, para falar para nós aí um pouco sobre o trabalho das administrações. Bom, Maureen, primeiro, obrigada a ti e a Shirley pelo convite. Agradecer e prestigiar o nosso presidente do Secov, o seu Moacir, um prazer estar aqui junto, né? Há tantos anos que nós já trabalhamos nesse mercado em defesa dos condomínios, né, e da gestão, a Nara, das suas síndicos, e também cumprimentar os meus colegas Jaime, Andréia, Mislene, né, que estamos todos nesse mercado, que é um mercado que eu me atrevo a dizer, aí o nosso presidente falou lá em 110 atividades, nós nos prestamos a fazer um mapeamento recente, identificamos 168 atividades e processos que nós executamos em nome, e agora com a RINF, né, Jaime? São 169, então, né? Nós temos, e eu nem sei se a gente contabilizou nesse número a LGPD. Então, Maureen, é muito importante a gente ver aí o assédio de outros mercados no nosso segmento, falando aí de mercados digitais. Ah, mas é só um aplicativo bonitinho, que faz uma cara bonitinha das receitas e das despesas, só que, com certeza, esses aplicativozinhos que vêm se nominando, alguns como banco não são, né? A gente sabe que para ser banco precisa ir muito mais do que ser uma fintech, mas o que eu quero dizer é que o trabalho que muitas vezes não é percebido de uma administradora, ele vai muito além dessas 168, agora talvez 169, 170 atribuições que a gente executa mensalmente. Mas é muito mais a questão que já nós somos um mercado super fiscalizado, né?
como o Jaime comentou, temos um PROCON, um Ministério Público, enfim, nós somos agentes de recolhimento de tributos, então nós somos super controlados, e isso é ótimo para os nossos condomínios, porque isso permite que o síndico possa dormir, porque o CPF, o patrimônio dele está resguardado, porque nós perdemos o sono. Então, acho que o ponto que eu acho importante contribuir, e tudo que foi trazido até agora é fato, né? E aí eu contribuiria com certificação digital, que a gente tem que se preocupar. Falaram do e-social, o e-social aí é uma questão super relevante, porque a multinha, né? Tu não fizer as transmissões nos prazos, agora o prazo é super curto, enfim, a gente tem um manancial muito grande. E aí, contribuindo, e eu enxergo da mesma forma que o Jaime, tenho certeza que minhas colegas ainda que não contribuíram aí devem ter essa percepção, a gente tem um antes e um depois da pandemia. E esse antes e depois da pandemia, ele trouxe muito forte o nosso valor. Porque quando veio a pandemia, com decretos a cada dia, a cada semana, municipal, conflitando com o estadual, o que os nossos síndicos precisaram da gente? Do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa orientação. A administradora não pode vender serviço jurídico, mas nós temos que ter conhecimento jurídico para dizer para eles para que caminho eles vão. Eu posso não ser o advogado, mas eu sou a consciência, o cuidado, eu estou junto com ele nessa responsabilidade. Então, o papel da administradora, e aí nós temos um sindicato muito forte, que atua num nível muito mais alto, que é exatamente brigando para preservar, para cuidar e para evitar que os condomínios ainda sejam mais onerados, eu entendo dessa forma. E nós somos exigidos a capacitar sempre nosso time, porque a gente tem que saber antes, né, que vai ter a REINF, do qual é o impacto. Quem não fez vários cursos de LGPD para saber como que tinha que adequar e o que dizer para o síndico? Então, tudo isso, Maureen, eu vejo assim como uma questão que muitas vezes não fica evidenciada quando as pessoas vão buscar a sua administradora, mas que não tenha dúvida que isso separa muito dessas soluções que se dizem ótimas, mas na hora de pegar na mão do síndico e resguardar o CPF e o patrimônio dele, porque é a gente que vai lá e faz o recolhimento, não tenho dúvida que isso é o que faz a diferença e que faz, de fato, valer o papel do administrador. E aí um ponto só que eu quero complementar, que eu acho também muito importante, é o trabalho contínuo dessa educação, da preparação dos times, desse conhecimento que a gente vai buscar no Secov, nos treinamentos, na administradora que eu represento, a gente tem uma universidade corporativa, que a gente atua permanentemente investindo nesse conhecimento, para quê? Para que a gente possa chegar antes e dizer para o síndico, olha, agora a gente tem que recolher, fazer a declaração da REINF. Ah, mas é mais uma taxinha? Não, a gente está preservando, executando essa demanda para ti, para que tu não tenha que responder isso numa outra esfera, em nome do teu condomínio, enquanto tu está nesse mandato. Então, acho que essa é a minha contribuição, né, dizer, para quem não sabe o que uma administradora faz, nós fazemos muito, né, em todas as esferas, mas principalmente está ao lado dos síndicos nesses momentos que aconteceram da pandemia, por exemplo, disponibilizando plataformas, eu os meus colegas também, para que pudessem acontecer as assembleias, disponibilizando multicanais para poder falar com o cliente, dizer, olha, vai por ali, não pode, fecha a academia, abre a academia, pode máscara, pode proibir, enfim, eu acho que essa é uma demonstração do quanto, de fato, o conhecimento da administradora é relevante. E, mais uma vez, então, só para concluir, agradeço o convite, e é, sem dúvida, um prazer estar aqui com os colegas e com vocês com essa oportunidade que eu acho fantástica. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Cris. Bom, pessoal, vamos chamar, então, a nossa querida Mislene para falar sobre todas essas importâncias, né, que tem a administradora na gestão do condomínio. Cada um aborda uma parte, né, porque são inúmeras responsabilidades. Eu sempre digo que tem morador que chega para mim e diz assim, mas a administradora cobra isso, tudo isso para só fazer o boleto. Então, para ver a mentalidade, né, das pessoas. Então,
coisa de 2 semanas atrás, quando eu escutei isso, eu me dei o trabalho de mandar para todos os meus condomínios. Porque quando um faz uma observação dessa, então, para evitar de eu ter que escutar novamente isso, que chega a doer, eu me dei o trabalho de fazer todas as responsabilidades da administradora e do síndico, tá? Para conhecimento geral dos moradores, como se fosse uma circular, né? Então, aquilo foi tão importante que eu acho que os meus grupos de condomínio, eles ficaram quase 2 semanas sem se manifestar, ficaram lendo tudo aquilo, todo o material que eu enviei. Então, se todo síndico usar dessa psicologia, vai facilitar a vida. Vislene, por favor. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim. Obrigada, Maureen, pelo convite. É uma alegria, realmente, uma satisfação poder estar aqui contribuindo de alguma forma, né? Agradecer também a presença do seu Moacir, né, que para nós é muito importante enquanto administradora, e também de todos os colegas, né? Bom, ratifico o que foi dito até agora, né? E acho que é bem importante, até enquanto eu acompanhava aqui, estava olhando aqui alguns comentários de pessoas pedindo que seja feito mais, né, esse tipo de debate, e isso me alegra, né, porque, como disse a Maureen, a gente fica muito triste quando somos taxados apenas como quem faz boleto e emite boleto, ponto. E a gente sabe que não, né, estamos chegando a quase 200 itens, né, que são de responsabilidade das administradoras, que não é pouca coisa. Acho que nesta pandemia, concordo plenamente, né, teve um grande antes e depois, enquanto alguns, né, estavam aguardando informações, a gente ficava 24 horas acompanhando, preparando material, e de modo especial eu destaco assim, a importância da administradora, pegando um pouquinho desse período totalmente diferenciado para todos nós da pandemia, que é essa questão da conciliação. Eu acho que todos sofremos, né, a demanda de notificações, e a gente teve que ter muito bom senso. Todos passaram, ou quase todos, passaram a trabalhar em casa, crianças em escola, então, assim, era barulho, então era moradores que não estavam conseguindo trabalhar, eram os pais que não era tanto exagero, e a gente fazendo esse meio de campo com muita tranquilidade, tentando absorver dos dois lados, manter totalmente imparcial, porque todos tinham razão, né? E aí aqui a gente realmente tem que ser esse parceiro do síndico, e a gente quer cada vez mais que o síndico, os moradores possam ver isso em nós, né? Então, o que faz uma administradora? Qual é a importância de uma administradora? Eu acho que essa pandemia falou muito, né? Estávamos aqui, de plantão, independentemente do local físico, né? Celulares, a gente fez, enfim, investimentos todos nós, né? Para que pudéssemos estar bem próximo do nosso cliente, porque estava bem difícil, né? Então, é importante que todos, né, clientes, todos que nos assistem, enfim, possam visualizar que é de administrar um condomínio. Eu sempre gosto de falar, pegando um pouquinho da fala do seu Moacir, que o condomínio ele é uma empresa, né, não tem a sua totalidade do universo, mas ele é uma empresa. E eu gosto muito de dizer que o morador, o condomínio, ele é um acionista dessa empresa, ele tem uma fração dessa empresa. E tem que ser tratado como tal, mas também tem que ter responsabilidade como tal. Então, aqui a gente trabalha muito nessa questão da Assembleia, tem que estar presente na Assembleia. É um momento que é de conversa, não é um momento de dizer foi feito ou não de brigas, não, é um momento da gente sentar e trabalhar em prol dessa empresa chamada Condomínio X, né? Onde todos investiram, muitos, né? O sonho da casa própria se concretizou na aquisição do imóvel. Então, é um momento para que todos possam juntos ver a melhor solução para o condomínio, né? E eu acho que a Assembleia Virtual, sim, ela veio agregar muito. A gente também teve aqui, Maureen, essa mesma visão. Também, talvez, pode ser porque seja novidade, mas uma participação maior das pessoas, né? Isso nos alegra muito, porque é um momento que, principalmente durante a pandemia, a gente se encontrou muito pouco, né? Se viu muito pouco. Então, mesmo de forma virtual, a gente conseguiu estar mais próximo de todos, né? Não somente do síndico, que acaba sendo esse canal, né?
mais próximo de comunicação. Então, a gente, sim, tem um trabalho de capacitação de equipe, e é importante, né, que os clientes saibam disso, né, que existe, sim, um diferencial, a gente está sempre acompanhando o Secov, eu acho que foi muito bem colocado por todos os colegas isso, que não se trata aqui de números, né, de custo, mas sim de investimento, porque estar preparado, acompanhar, enfim, palestras, fazer cursos, treinar a equipe, investir em novas tecnologias, estar à disposição do cliente, isso é um investimento. Não existe almoço grátis, né? Mas é uma alegria, assim, que a gente possa ter essa oportunidade, né? Espero que a gente possa ter mais momentos aqui, de poder também mostrar para o cliente, porque muitas vezes, né, este exemplo que tu desse, Maureen, é muito oportuno, que às vezes o cliente fala aquilo que ele ouviu alguém falar, talvez não seja a concepção dele, mas ele ouviu alguém falar, nunca disseram o contrário, então ele vai repetir. Então é importante esses momentos para que eles saibam, puxa, são quase 200 itens que as administradoras, na condição de auxiliar de administração, nos ajudam. Então, de fato, é importante, né? A gente tem um papel que diferencia, né? Um antes e depois, de autogestão, né? Colocado para quem tem uma administradora. E esse é um dos canais importantíssimos para isso, né? E realmente, eu acho que a gente tem que comentar para que outras oportunidades a gente possa deixar isso claro, né? Para os nossos clientes, crescermos todos. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E agradeço também, né, a participação de todos. Vou passar a palavra para o próximo, o nosso horário já está quase cuidando, né? Obrigada, Maureen. Obrigada, Mislene. Olha, eu adoro, né, fazer esses encontros. Vocês sabem que o ano passado eu fiz algumas lives, né, com administradoras e tal, porque eu acho importante, né, a gente ficar relembrando as coisas e a importância, o papel das administradoras, dos síndicos, Secov, associação, que isso aí é a soma, né, de tudo que pode melhorar o nosso segmento. Então, agora, minha querida Andréia Vendrúsculo, vamos falar um pouco. Olá! Pouquinho difícil. Eu deixei a Andréia por último, porque ela é muito falante. Olha a fama que eu estou ficando. Olha a fama que eu estou. Eu estava aqui pensando que difícil é a gente ficar por último, porque acaba que os colegas já falaram brilhantemente, muito bem, tudo que era necessário ser dito. E a Nara, vou ter que te puxar as orelhas, porque a Nara falou tudo o que eu queria dizer, até o beijo para a Tárcia, que eu queria mandar, ela mandou também, ela acabou com a minha fala. Mas, como eu não estudei outra coisa, viu, Nara, eu vou falar isso. Mas, brincadeiras à parte, eu quero aqui, já agradecer pela essa oportunidade, um prazer enorme estar aqui com vocês, mas quero, na pessoa do nosso presidente, Moacir, grande amigo da família aí, Moacir, é um orgulho muito grande para mim estar dividindo esse espaço com você hoje aqui. Muito obrigada aí pela oportunidade. Então, eu vou aproveitar e falar um pouquinho do que eu ouvi de cada um dos colegas aí, que foi extremamente importante. Eu anotei para não me perder, porque, como disse bem a Maureen, eu falo muito. Então, o Jaime falou algo que eu achei muito importante abordar, voltar no assunto, que é o fato de sermos unidos, né? Nós somos concorrentes, mas nós não somos inimigos. E o nosso mercado é um mercado cada vez mais difícil e altamente competitivo. A Nara disse ali a questão do almoço grátis, que não existe. É bem verdade, a gente sabe disso, não existe almoço grátis. Nós trabalhamos, as empresas, com cursos, com atualização, com equipe qualificada, universidade corporativa, como disse a Cris, também tem a universidade, a gente investe na equipe. Então, durante a pandemia, pessoal, eu fiz contato com muitas empresas, com muitos colegas aí, porque eu não senti nenhuma dificuldade, nem me senti constrangida em ligar e perguntar, vem cá, como é que tu tá fazendo por aí, como é que estão as coisas, para a gente trocar uma ideia, porque é um momento que era único para todos nós.
e eu não vejo isso como algo negativo ou que vá nos diminuir. Só não liguei para o Jaime, para a Cris e para a Mislene, porque eu não tinha o telefone de vocês celular. Agora que eu já tenho, se precisar, eu vou ligar para vocês também. Mas quero então dizer, Jaime, que é fantástico você falar sobre isso. A gente deve ser uma classe unida, porque nós somos concorrentes, não somos inimigos, né? Eu, inclusive, na Sindiesp, encontrei o Simon, que é da Guarida, lá, colega da Cris. Falei sobre isso com ele também, ele foi lá prestigiar o nosso stand. Da Aliança tinha a Ramona, que inclusive já foi minha colega em outra empresa do segmento também, quando eu trabalhei lá anos atrás em outra. A Mislene, o rosto não é estranho, mas acho que eu não conhecia a Mislene pessoalmente. Mas o importante é a gente ter uma união, porque a gente está fazendo um trabalho que ele é um trabalho diferenciado. Trabalhar com administração de condomínios, acho que eu não saberia definir uma única palavra, mas é um talento, porque vamos combinar que nós trabalhamos diariamente com problemas, nós não trabalhamos com alegrias. Não tem síndico que para na nossa frente, né, Cris, e diz assim, bom dia, estava morrendo de saudade de você, e vim aqui saber como é que está aqui as flores do setor, aqui, se as orquídeas estão bem. Não acontece isso. Maureen, não vem, Maureen, não vem. Eu faço isso. Você é uma exceção. Mas, assim, eu não estou criticando, não, porque, na verdade, né, Jaime, Mislene, a Nara, como presidente da Socindicos, o Moacir, todos nós sabemos que esse é o nosso papel. Nós trabalhamos com problemas, né? Mais ainda eu e o Jaime, o doutor Moacir, também somos advogados também, né, de profissão, de carreira, mais ainda estamos habituados a lidar com problemas. Então, quero deixar esse registro da importância da gente se unir. Vocês falaram também sobre a questão do PROCON, quero aqui também destacar os próprios Correios também, pessoal, a gente tem dificuldades com os Correios, com entregas de documentos. Então, assim, mais do que nunca se faz necessária a nossa força, a união. E o ponto que eu quero falar, que a Nara me roubou, mas eu vou ter que investir nesse assunto, eu sei que o tempo é curto, é algo que eu venho falando muito, a Casa dos Síndicos tem um programa de televisão, não gosto muito de divulgar, viu, pessoal, porque sou eu que apresento, por incrível que pareça, e eu sou envergonhada. Mas eu tive essa missão de dar prosseguimento na apresentação do programa, e eu sempre que gravo falo sobre a importância das pessoas entenderem o papel da administradora e o papel da administração. A sociedade se reúne em condomínio, a gente mora, trabalha, estuda em condomínio e as pessoas ainda não sabem para que serve uma administradora e para que serve o síndico. E não raras vezes a dúvida vem do próprio síndico. O próprio síndico fica parado, aguardando que algo aconteça, porque ele imagina que isso é de responsabilidade da administradora. Né? Muitas vezes, e cada vez mais eu vejo, nós estamos aí fazendo parte nos polos passivos de ações, no próprio Juizado Especial Cível, né, ações demandando o tempo todo contra a administradora, sobre situações que ocorrem nas áreas comuns do condomínio. Então, a gente percebe que é uma grande confusão do papel da administradora. Inclusive, quando entrou a pandemia, muitas foram as ligações que a gente recebeu, que as pessoas diziam assim, e aí, Casa dos Síndicos, como é que vocês vão fazer com o condomínio? Vão diminuir? Não vamos diminuir o condomínio, né? Então, assim, olha, vocês autorizaram tal obra aqui no condomínio, eu não consigo agora estudar. Não, vocês não. Então, assim, as pessoas têm muita confusão disso. E quando eu falo sobre, parece algo tão bobo, mas não, é a nossa realidade. Né? Nós poderíamos evitar diversas ações no judiciário se tivéssemos mais esclarecimentos sobre o tema. Inclusive, perderíamos menos clientes também, porque eu vejo que sempre que há troca de administração, que geralmente entra alguém novo, que não tem experiência em administração, em estar síndico, essas pessoas vinculam a administradora ao síndico anterior, a gente perde bons clientes porque entendem que a gente trabalha para o síndico anterior, e a administradora, ela é uma auxiliar de administração, ela trabalha para o condomínio. O condomínio está sendo representado por um mandatário eleito em assembleia, ela não trabalha para o seu João, que está síndico no condomínio. Então, esse é um trabalho que eu vejo que nós devemos, e aí eu peço a colaboração mais do que nunca do próprio Secov também, que a gente possa fazer algo aí em massa nesse sentido, o esclarecimento, e até quem sabe levar isso para o judiciário, para o próprio Juizado Especial Cível, uma vez que aceita esses tipos de ações aí o tempo todo, né, contra as administradoras também, quando na verdade quem deveria estar lá do outro lado é o condomínio, às vezes até as questões são entre condôminos, barulho,
Doutor Jaime está aí, advogado também, não sei se passa a mesma situação, acredito que sim, eu acredito que isso não é um privilégio da Casa dos Síndicos, né? Então, esse é meu apelo que eu faço aqui para o nosso pro Secov, né, através do nosso presidente, e parabenizar o Jaime, a Cris, a Mislene, pela participação de vocês, e reiterar que nós estamos juntos, né? O nosso mercado é um mercado altamente competitivo, como eu já disse, e a gente tem que se esforçar muito para se manter no mercado, porque vocês, meus concorrentes, são altamente gabaritados, a gente tem que correr para a gente conseguir competir, mas por que não estarmos também juntos, né? Não somos inimigos, e prestando um serviço com respeito, com transparência, né? Eu acho que isso é o que mais importante, porque fazer o DOC, o balancete contábil, desenvolver tecnologia. O Jaime falou, por exemplo, o pessoal reclama disso, a gente vai entregar um balancete digital, não quero impresso. Jaime, eu vou te dizer, eu não tinha aplicativo, não tenho nem vergonha de dizer que não tinha aplicativo, tá? Não tinha, porque eu achava assim, todo mundo baixar aplicativo, não vou fazer. Aí começaram assim, se tu não tiver o aplicativo, André, nós vamos embora. Eu digo, bom, então vou ter que fazer um aplicativo. Vou dizer para vocês, 15% do meu número de unidades totais que a gente administra baixou o bonito do aplicativo. Eu vou dizer assim. Então, essas questões, né? O que realmente é importante? Aplicativo, agora a gente vê aí, como disse a Cris, ali bonitinho, que fala contigo, que te dá bom dia, boa tarde, mas e o papel realmente, de fato, a importância da administradora e uma administradora parceira do síndico, que respeite o cliente. Né? E o respeitar que eu digo não é, te trato com educação. Respeitar é ser honesto com o cliente, ser transparente, justo, né? Não tem almoço grátis. Então, já falei bastante. Quero, então, mais uma vez agradecer, Maureen, muito obrigada a oportunidade. Aos colegas, a Nara querida ali, que roubou minha fala, né, Nara? Eu vou mandar igual um abraço para minha amiga Tárcia, já que eu ia mandar também. E é isso aí. Maureen, Jaime, Cris, seu Moacir e Mislene, um abraço, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Gente, como é bom, me realiza profundamente esse tipo de encontro, de debate, como diz a Andréia, né, a gente está aí porque ama o que faz, né, que a gente lida com problemas 24 horas, né? Problema do condômino, problema do síndico, enfim, todos. Então, a gente realmente tem que amar muito o que faz, e que boa essa conversa, que bom esse debate. Shirley, já vamos anunciar aí para todo mundo, vamos fazer a cartilha. Uma cartilha para mostrar o papel da administradora, o papel do síndico, né? Para uma orientação, né? Boa matéria para edição, né? Para a próxima edição, talvez esteja um pouco em cima, hoje é 22 de setembro, mas eu acho que vai ser maravilhoso. De repente, podemos fazer à parte essa cartilha, e aí, com a colaboração de todos vocês, entra a Guarida, entra a Facite, entra o Secov, a Aliança, a Casa do Síndico, montamos uma bela cartilha, né, sobre destacar as funções, e vamos distribuir, gente, vamos dar divulgação disso, porque, como diz, nem todo mundo gosta do online. Tem pessoas que gostam de ler, né? Tocar no papel. Então, acho que isso é uma boa ideia. Não sei se todos aqui concordam. Eu concordo, estou à disposição. E aí, seu Moacir, nosso presidente? Não, eu acho a ideia excelente, acho que tem que fazer isso, naquilo que pudermos ajudar, vamos ajudar. E eu aproveito, doutora Maureen, para agradecer mais uma vez esse convite
e estar em companhia de gente tão qualificada e inteligente, mas, infelizmente, eu tenho uma consulta médica que estava marcada há tempo e eu me passei, mas, de qualquer forma, foi muito boa a nossa reunião e eu espero encontrar vocês oportunamente e dizer que o Secov, a HDM e o Secov-Med estão à disposição sempre de todos. Um abraço a todos. Doutor Macieira, eu vou aproveitar, já que o senhor deu a deixa, eu não vou deixar o senhor sair sem o senhor se comprometer, ao menos com nós que estamos aqui, de promover um outro encontro como esse. Vamos! Entre as administradoras e entre as imobiliárias. Porque, assim, o que eu pude observar rapidamente é que a cada fala de cada um, da Nara, da Maureen, da Cris, da Andréia, era só balançando da cabeça, assim. Cada um que falava dava uma balançada discreta, né? Então, assim, poxa, a gente enfrenta os mesmos problemas. E muitas vezes, eu acho que, eu vou falar por mim, mas creio que é o sentimento de muitos. O senhor pode ter certeza que nós nos sentimos solitários. Porque, se por um lado, como a Andréia colocou, eu achei muito bem colocado, que a concorrência, ela nos capacita, ela nos desacomoda, ela nos tira da zona de conforto, ela tem que ser alinhada, minimamente. E eu não estou falando em monopólio, absolutamente, longe disso. Mas eu acho que, minimamente, nós temos e podemos traçar alguns alinhamentos mínimos, diretrizes mínimas, sentar e conversar numa roda dos nossos problemas, que muitas vezes são comuns. Como a Andréa colocou, somos concorrentes e, como tal, nos respeitamos, mas jamais inimigos. Ninguém quer prejudicar o outro. Mas muitas vezes a gente fica diante de cada sinuca, doutor Marcelo. Bom, eu ia dizer que o senhor não faz ideia, mas claro que o senhor faz ideia. Mas então, assim, eu sei que o senhor não quer lhe roubar o seu tempo na sua saída, mas eu não podia deixar o senhor sair sem o senhor se comprometer com a gente, que até, no máximo, no final do ano, o senhor promova pelo Secov um outro encontro, no mínimo, bem maior que esse. Ok. Nós vamos fazer seu pedido é uma ordem. Faremos isso. Um abraço a todos. Grande abraço. E até a próxima. Obrigada, doutor. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e dedicação. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Vai ser em breve. Gente, não tivemos condições, né, de colocar todo mundo, mas vamos fazer, sim, mais lives com a participação do Secov. E quero, assim, muitíssimo agradecer a presença de todos vocês. É sempre uma honra estar junto, né, com profissionais, com empresas que têm um nome a zelar no mercado, que estão há muito tempo trabalhando, né, para um mercado cada vez mais elevado. Me honra muito ter todos vocês aqui hoje, né? Obrigada, Nara. E muito em breve estaremos juntos novamente. Obrigada pela oportunidade, Maureen. Com certeza. Obrigada, gente. Foi um prazer, um privilégio estar com vocês hoje aqui conversando. E pode ter certeza, eu sou ficha 1 aí quando marcarem o próximo encontro. Eu estou à disposição, vai ser um prazer. Andréia, pega o meu telefone, pode me telefonar, quando que quiser, qualquer um de vocês. Eu sei que está de férias, mas se eu precisar, eu tenho casa do lado da praia também, eu sei onde está já. Mas um privilégio, gente. Muito obrigada, viu? Gente. Também, muito obrigada. Fiquem com Deus e vamos avante, em frente. Obrigada, eu que agradeço. Para mim, Boa semana. Que estou entrando no segmento há pouco, é um privilégio, né? Ter tanto conhecimento vindo de vocês, né? É incrível para mim, cada live que eu faço com a Maureen, que a gente faz com parceiros, com vocês, hoje eu aprendo mais e mais, e a revista está tendo uma adesão maravilhosa e espero que a gente esteja
espero não, acredito que estamos alcançando aí o nosso propósito, o nosso objetivo de estar facilitando a vida de alguns síndicos moradores, de condôminos também, e contem com a gente para aquilo que vocês precisarem, o que a gente puder fazer para nos ajudarmos, estamos aí. Condomínio é uma cachaça, viu, Shirley? Depois que entra, a gente não larga mais. Fala que vai embora, mas não larga mais. É verdade. Fala, é verdade. Nunca mais eu quero saber de condomínio. Tá lá no condomínio na Assembleia. Ó, o Jaime tá sem som, Jaime. Tá fechado o microfone. Isso ajuda, mas atrapalha de vez em quando. Bom, eu gostaria, não dá para a gente falar tudo na hora que a gente pensa, né? O senhor Moacir se escapou, mas a gente conseguiu dar uma comprometida nele, a menos um pouquinho. Mas, assim, ó, quando vocês colocaram, e a gente sabe o trabalho que a gente faz, é muito parecido. Se a gente parar para pensar, é quase como uma commodities, né? Mas, assim, sabe o que eu percebo, pessoal? Com o nosso cliente, não fiquem chateados com o que eu vou dizer, porque eu me ponho junto, tá? Eu não estou abstraído dessa situação. Eles não veem valor no que a gente faz. Quando a gente fala para eles que a gente tem que capacitar um time todo para fazer uma reinf direitinho, poxa, a Cristiane falou também do e-social. Há quantos anos se fala em e-social, pessoal? Estamos implementando aos pedaços esse ano e a equipe fazendo curso, indo para cá, indo para lá. Agora vem a DCTF Web. Eles tiram, eu não sei qual é o criador disso, mas enfim, mas isso cruza tudo na Receita Federal. Não sei se com vocês já estão dando problema, mas os nossos síndicos, alguns já estão dando problema. Claro que eles põem na nossa conta, aí a gente vai ver, não é bem na nossa conta a Receita Federal, mas enfim, né, eles têm que achar um culpado. Enfim, assim, mas eles acabam não vendo valor, pessoal. Então, quando chega alguma negociação comercial para a gente, que a Ramona, bem lembrado, tá, André? A Ramona vem falar com a gente e tal e coisa, vem com aquela frase, as taxinhas. É uma forma da gente se reembolsar minimamente por todo esse investimento em curso, em equipe, em time. Então, eu acho assim, essa é a minha culpa que eu digo, muitas vezes a gente tem que vender melhor isso, fazer eles entenderem de alguma forma que não é taxinha. Não é taxinha. Ou a gente chama todo mundo para conversar, que muitas vezes não é fácil, né? Ou então a gente começa a fazer eles entenderem de uma forma, que é uma forma de capacitação, né? Os profissionais, alguns, tá, pessoal, ao menos na nossa experiência, já conseguem ver isso de uma outra forma, né? São mais compreensíveis, são mais fáceis, né? Até pela lida dele diária. Mas o síndico morador, a gente enfrenta muita dificuldade, Maureen, em eles... É verdade. Eles vêem valor nisso, sabe? Eles não veem valor. Só vê valor quando dá problema. Ainda chega e diz, mas vocês não me avisaram. Vocês são pagos para fazer isso. Sim, mas não é verdade? Desculpa, falei muito. Não, mas eu quero até contribuir com essa fala do Jaime, porque assim, eu tenho utilizado, pessoal, cada vez mais aí o próprio Secov com a tabela de serviços que eles mesmos fazem aquela pesquisa de tempos em tempos, que inclusive está desatualizada. Se o Moacir tivesse, eu já ia cobrar o seu Moacir. Está desatualizada. Mas nós também, o contrato que nós tínhamos com o condomínio há 5, 6 anos atrás não previa N cobranças. E, obviamente, você precisa apresentar isso porque você está qualificando a equipe, você está acrescentando outras tecnologias na empresa, você tem investimento, né? E muitas vezes eu vejo o síndico, agora na pandemia, que houve muito assim, quero reajustar contrato, eu quero sentar contigo e quero ver a questão do contrato. Aí eu dizia, bom, então tá, eu vou te atender aqui e nós vamos ter um novo contrato onde eu tenho essa planilha que diz, Andréia. Daí eu escuto assim, mas antes não era assim. Né? Então, assim, a gente tem que dizer assim, mas antes não era mesmo, o senhor está coberto de razão, não era assim, não tinha isso, não tinha papapá. Então, realmente, assim, a importância, e não tenho dúvida, Jaime, assim, quando todos falam aqui o aperto é o mesmo, não tem razão de não sermos unidos, porque os medos, os problemas, os anseios são todos os mesmos, né?
são todos os mesmos. E, claro, eu sempre digo, o sol nasce para todos, tem condomínio para todos, a gente não precisa ser inimigo por isso, tem, graças a Deus, aí em cada condomínio tem uma esquina, não é o contrário, essa é a verdade, né? É o que mais tem por aí é condomínio, então tem para todos, vamos se unir, vamos ser aí uma classe muito forte, esse é o objetivo, eu acho, de começar esse tipo de trabalho, né, Shirley e Maureen? Eu acho que essa é a ideia de vocês. Essa é a nossa ideia, começar. Eu acho que a mudança, né, André, ela vem de dentro para fora, é isso que a gente está tentando fazer, chegar no síndico morador e com a revista de uma forma mais leve, levar esse conhecimento para ele, levar o conhecimento para os condôminos de que eles precisam estar nas assembleias, que eles precisam participar, né, e eles também precisam entender as inovações que alguns síndicos querem levar. Então, a nossa ideia é essa, o nosso foco é o síndico morador, ele precisa desse conhecimento, ele precisa entender tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, né, e então... E acho que a gente está conseguindo devagarinho aí com a união de todos aí. Eu acho que a gente consegue. O que causa esse tipo de problema, gente, é os moradores. Porque o síndico, olha quantas vezes eu pegava um condomínio e dizia assim, não, mas por que o senhor não consulta? Eu, enquanto estava presidente da Associações, né, os síndicos me ligavam e diziam assim, mas isso. Eu digo, mas qual é a sua administradora? A administradora tal. Eu digo, tá, mas o senhor já olhou o contrato? Não. Eu digo, mas eles prestam esse serviço. O senhor tem que saber tudo que a sua administradora oferece e faz, que o senhor não está utilizando. Então, assim como ele não sabe, ou por preguiça de ler todo o contrato, né, os moradores também não sabem. Então, essa coisa toma um vulto que contamina todos. Aí, o síndico não explica, porque também desconhece, né? É mais fácil dizer assim, olha, eu vou fazer isso, tu fala, verbaliza, ele olha, assina, depois diz assim, tem isso no meu contrato? Então, as pessoas são muito práticas, né? Eu digo que o brasileiro tem preguiça de ler, não lê. Eu tenho clientes aí que assinaram com financiamento e vêm perguntar para mim se a Caixa Econômica pode cobrar juros de obra, isso, aquilo, outro. Eu digo, vem cá, eu não trabalho na Caixa Econômica, eu não tenho o teu contrato em mãos. Tu não viu isso na hora que assinou? Então, assim, é pura falta de informação e falta de interesse, né? A gente tem que ser bem claro, assim, que existe muita falta de interesse por parte das pessoas. E cabe a nós, que estamos à frente disso, fazer com que essas informações cheguem a todos, não basta só o síndico. Então, o propósito da revista Condomínio Sul é esse, é atingir a toda a massa condominial. Não só o síndico morador, né? O síndico, embora profissional, às vezes tem síndico profissional que é síndico do prédio dele, né? Mas se isso não chegar na massa, no coletivo, não vai ter ações positivas. E as pessoas não entendem o quanto isso é importante. Isso aí. É verdade. Não leem nem a convenção, né? Nem a convenção. Nem a convocação, muitas vezes. Nem a convocação. Mas acho que isso cabe realmente a nós, né? Acho que a Maureen falou isso, a gente está na linha de frente e nós somos os maiores interessados em deixar isso claro, né? Cabe a nós termos essa iniciativa de divulgar ainda mais o nosso trabalho. Tá? É isso aí. Então, por mais lives como essa, que vamos ter em breve, agradeço imensamente o tempo de vocês, a disponibilidade,
essa parceria de nos unirmos, né, por um mundo condominial melhor. Agradeço a todos. Um grande abraço. Muito obrigada. Um abraço, obrigada para todos. Beijo. E aguardo por todos, então. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Também. Tchau.